dia, pessoal. Quem aqui conhece o programa Só Toca Top? Imagino que algum. Levanta a mão, só para eu saber. Quem já assistiu o Só Toca Top? Não, só isso de gente assistiu o Só Toca Top? Vocês não conhecem o Só Toca Top? Sério mesmo? Ou vocês não levantaram a mão, tô com o braço doendo? Quem não conhece o Só Toca Top? Caramba! Legal. Bom, o Só Toca Top, então vou pôr aqui um trechinho só para vocês verem, um trechinho bem curtinho do Só Toca Top. Gente, nome, sobrenome do Brasil, de toda a música brasileira, vem desse gênero. É ou não é? Vamos chamar o ranking Artista Internet MPB. Não abre mão de mostrar pra você o que é novidade. E isso tem nome, né? É a nossa aposta artista. Com sucesso atrás de sucesso, um monte de artistas surgindo, escalando os rankings sem parar. Ó, eu vou te dizer, o pop tá muito top, gente. E vem aí o ranking Artista Internet Pop. Internet, gente, eu acho que mexe com o Brasil inteiro, na verdade, né? É por isso que é hora do ranking Artista Internet Samba. E celeiro da música sertaneja. Eu fico felizão de chamar pra cá os tops no ranking Música Rádio Goiás. E a gente... Isso que a gente chama o ranking Artista Internet Infantil. Mais de 10 bilhões. Bilhões? Bi. Meu Deus, cara. Ela tá cantando de galo mesmo, gente. Pode chegar! Galinha Pintadinha! Então, bom, só uns trechinhos aí para vocês entenderem o que é o Só Toca Top. O Só Toca Top é um programa que só toca top. É um programa da Globo que está fazendo um sucesso muito grande no Brasil para quem assiste Rede Globo, né? Que provavelmente não é o perfil do público que está aqui, mas é o perfil de praticamente 80%, 90% da população brasileira. Então as pessoas assistem TV, assistem Rede Globo e assistem o Só Toca Top. E a Rede Globo contratou a nossa empresa para fazer esse levantamento de quais seriam os artistas ou quais seriam as músicas para eles levarem no programa, né? Então, o que eu vim contar aqui para vocês é um pouco, né, dessa dinâmica de como a gente criou esses índices. Então, na verdade, a PlayX, que é a empresa que eu fundei junto com o Juliano, meu sócio, a gente trabalha capturando dados de consumo de música em vários meios. A gente vê que hoje o consumo de música ele é muito espalhado, né? As pessoas não consomem mais música só no rádio, ou só no YouTube, ou no Spotify. Então, a gente consome música de várias maneiras, em momentos diferentes. E, dependendo de onde você mora, você tem estilos diferentes de música. Então, no Nordeste você tem um perfil, no Sudeste você tem outro, numa cidade do Centro-Oeste pode ser que tenha um outro estilo. Então, a ideia é capturar o consumo de música e o perfil do público que está consumindo aquela música para ajudar os profissionais do mercado a atuarem nos mercados mais específicos. Então, por exemplo, você é um artista de MPB, você quer fazer um show, você vai fazer um show em Goiânia ou você vai fazer um show no Rio de Janeiro? Aí você vai perguntar para a PlayX vai te dizer, olha, no Rio de Janeiro, o consumo de MPB ele é mais frequente do que em Goiânia, então faça um show no Rio de Janeiro, por exemplo. Ou então você quer saber, quais são as músicas, quais são os artistas de rock que estão mais em alta nesse momento, porque eu vou fazer um festival de rock em Belo Horizonte. Então você vai levar várias bandas de rock e você quer saber quais são as bandas de rock que estão em evidência no país para levar para Belo Horizonte. Ou você quer saber quais são as bandas de rock que estão em evidência no país e que tem um apelo, que tem um público grande em Belo Horizonte. Então esse tipo de coisa que a gente faz. E aí, esse programa que já está desde julho, foi um grande sucesso na Globo. Inclusive, eles vão continuar com o programa no ano que vem. E todas as informações que fazem parte do nosso levantamento vão sendo compiladas. Então, a gente começa com o dado bruto, com muitas informações. Então, a gente tem um sistema de monitoração de rádio, onde a gente captura a execução de músicas em todas as rádios do Brasil, utilizando um algoritmo de áudio fingerprint, que é aquele algoritmo que você toca uma música e ele reconhece qual é a música.
tem vários aplicativos, tipo Shazam, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, que reconhece um tipo de áudio. Então a gente desenvolveu uma solução própria e a gente fica ouvindo as rádios, entre aspas, né, capturando o sinal de áudio da rádio para identificar a música. Isso em 5.000 rádios no Brasil. E além disso a gente integra com várias APIs dos vários serviços online. Então a gente tem captura de dados. Isso aqui funciona? Funciona. De TV, de rádio, Spotify, YouTube, Deezer, Shazam. E associado a isso, como você tem no mundo da música a ideia de que um cantor ou uma cantora, uma banda, são também personalidades que interagem com o seu público não só através da música, mas através de interações sociais, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então a gente também captura dados desses artistas nessas redes para compor um índice que mostre quanto de influência aquele artista tem de fato no público. Então às vezes você tem um artista, por exemplo, como a Gretchen, que não é... que não é muito, a música dela não toca demais, mas ela tem uma conta no Instagram com, sei lá, 2 milhões de seguidores. Então é uma cantora, mas também é uma celebridade, né, que ficou famosa por causa dos memes e tudo mais, e que tem uma influência muito grande nas pessoas e que pode sim fazer parte de um determinado objetivo, se você vai fazer um evento e você quer atingir um público específico, sei lá, o público do tipo que gosta de seguir a Gretchen no Instagram. Então, às vezes você tem uma celebridade que não tem tanta evidência musical, mas é musical, e às vezes você tem o contrário. Às vezes você tem uma celebridade que tem bastante apelo musical, sei lá, um Miss Sater. É um cantor super famoso, que já tem anos e anos de carreira, super reconhecido, mas ele não tem Twitter, ele não tem Facebook, nem Instagram, mas ele toca bastante em rádio, ele toca bastante, as pessoas ouvem ele bastante no YouTube, então tem esses perfis. E aí a grande questão a gente tem todos esses dados, então esse aqui é um print de uma das telas que a Globo usa para fazer a seleção do ranking. Então você tem, cada coluna dessa é um dado, né, de uma rede específica, e a gente criou uma consolidação de todas essas colunas. Então eu misturo rádio com o YouTube, com o Spotify, com o Instagram, com o Facebook e dou para o meu cliente um número único, que é o que eu chamo de índice de audiência musical. E esse índice ele é composto de 3 índices, né, que tem o índice social, então o índice de popularidade nas redes sociais, o índice de popularidade nas plataformas digitais online, no streaming, YouTube, Spotify, Deezer, etc., e a popularidade em rádio. E depois a gente junta tudo isso e forma o índice que a gente chama de índice PlayX, índice de audiência musical. Então, eu vou contar um pouco para vocês aqui como que a gente chega nesse resultado. Qual é a conta que a gente faz? Porque não é algo muito simples de você falar, é só somar um com o outro, pronto, tá aí, tira a média e tá resolvido. Não é tão simples assim, né? E aí eu vou contar um pouco para vocês do racional por trás. Esse aqui é um outro exemplo. Esse é um ranking de músicas. Aquele lá é um ranking de artistas. Então a gente captura músicas e eu preciso associar essas músicas aos artistas para depois poder fazer o ranking dos artistas, compondo ele pelas músicas daquele artista. Então, às vezes você tem, por exemplo, um Zeneto Cristiano, que é um artista que tem, sei lá, provavelmente deve ter alguma música dele aqui nos primeiros, por exemplo, Zeneto Cristiano aqui. Quem conhece o Zeneto Cristiano aqui? Poucas pessoas conhecem o Zeneto. Vamos lá, vou fazer uma enquete aqui, vai. Essas aqui são as músicas top do ranking dessa semana, tá? Vamos ver então se vocês estão bem de conhecimento musical. Levanta a mão aqui, quem conhece o Wesley Safadão? Todo mundo conhece o Wesley Safadão, mas vocês já ouviram o Só Pra Castigar? Pô, a música tá em 3º lugar no ranking, galera. Estão por fora do cenário musical brasileiro. Mas aí, brincadeiras à parte, o Zeneto Cristiano, a gente observa que ele tem, nesse caso aqui, às vezes ele tem uma música que está em primeiro, em segundo, terceiro, mas ele tem outras 3, 4 músicas que estão em 7º, em 8º e em 10º. Então ele, como artista, ele tem mais execuções do que, por exemplo, o Felipe Araújo, que apesar da música dele ser a primeira do ranking, ele, como artista, não tem
não está em primeiro do ranking, porque somando todas as músicas do Zé Neto e Cristiano, o Zé Neto e Cristiano está na frente. Então o Zé Neto e Cristiano tem uma audiência maior, ou suposta audiência, porque tem mais gente ouvindo, mas não tem a música mais conhecida, porque a música mais conhecida é a do Felipe Araújo, Atrasadinha ou Abrasadinha? Atrasadinha. Já ouviram Atrasadinha? Quem conhece Atrasadinha, levanta a mão. Ninguém tem coragem de levantar a mão para falar, né? Tá bom. Bom, mas é isso. Então, o dia que vocês quiserem saber o que está acontecendo no Brasil em termos musicais, vocês veem aqui. Eu fiquei muito impressionado, porque de vez em quando a gente vai lá na... Opa, caiu o microfone aqui, peraí. Senão o cara da câmera lá me dá um soco. Eu fiquei muito impressionado, a gente de vez em quando vai na gravação do programa do Só Toca Top, deixa eu olhar o relógio aqui que eu vou começar a contar a história e não vou falar o que eu tenho que falar. Eu fui na gravação do programa, então vocês viram que é toda aquela coisa, né, a galera, Luan Santana, o público, alucinado, assim, é muito legal, é uma experiência que realmente vale a pena, é uma experiência antroposófica de ir na gravação do programa do Só Toca Top. Mas o que é mais impressionante é que todo programa tem normalmente uns 6, 8 artistas que vão lá e cantam. Normalmente, todas as gravações que eu fui, alguns artistas eu nunca tinha ouvido falar, né? Quer dizer, ouvi falar pela PlayX, mas nunca tinha, né, ouvido falar, como, sei lá, Wesley Safadão, que é bem famoso. Tinha alguns artistas que nunca ouviu falar, mas as músicas, eu não tinha ouvido nunca nenhuma daquelas músicas, e daquele público que estava lá de 300 pessoas, todo mundo sabia cantar todas as músicas. Eu falei, como assim? Onde eles aprenderam essa música que eu nunca ouvi na minha vida? Né? Então é impressionante como o público sabe. Se um dia perguntarem para vocês qual é a música que está tocando, ninguém sabe, mas se perguntar para esse público, eles sabem exatamente quais são as músicas que estão bombando. Não precisa nem da PlayX, ainda bem que a Globo não sabe disso. Né? O dia que ela souber, ela não vai mais precisar da PlayX, porque é só perguntar ali, ó, censura essa parte aí. Mas é impressionante como o público sabe, né, sem muita ciência, né? Então a sabedoria popular ela ainda é soberana. Mas bom, vamos lá. Vou falar um pouco então das tecnologias que a gente usa, vou contar um pouco, enfim, a gente é um Frankenstein, então eu botei o Frankenstein aqui porque é um Frankenstein com uma coxa de retalhos com várias coisas. A gente tem programas em Ruby para coletar os dados de APIs, fazer tipo processamento assíncronos, usando o Sidekick, que é uma biblioteca de fila do Ruby. A gente usa Kubernetes para fazer o deploy da nossa aplicação. A gente usa R numa parte do código que é a parte final do cálculo do índice. A gente usa Docker, obviamente, quem usa Kubernetes usa Docker. E a gente usa um banco de dados que é o MariaDB, que é um MySQL. Mas a gente usa uma engine que não é muito conhecida, mas que é muito poderosa, que é o Column Store. Que normalmente quando você usa, para quem aqui trabalha com MySQL, normalmente as tabelas elas têm uma engine que é a InnoDB, que é a engine padrão das tabelas quando você cria no MySQL. Mas ele tem uma engine, as versões mais novas no MariaDB, tem uma engine que chama Column Store, que é um banco de dados colunar, que ele funciona de uma maneira um pouco bem parecida com por trás dos panos, né? Obviamente, não a parte da interface, mas por trás, ele tem uma estrutura parecida com o BigQuery do Google, com o Hadoop, etc. Então ele armazena as estruturas de forma colunar, então você consegue fazer queries analíticas muito pesadas, num volume enorme de dados, com uma performance bem razoável. Então a gente decidiu usar essa tecnologia. Que mais? Tudo isso no Google Cloud. Deve ter mais algumas coisas aí que eu não me lembrei de colocar, mas assim, muitas tecnologias meio que misturadas, cada pedaço faz uma coisa e a gente vai juntando os dados, vai compilando, vai armazenando em tabelas, vai agregando por semana, vai agregando por período e tudo mais. E aí eu vou contar um pouco para vocês, não a parte de código, de técnica, né, a parte né, da estrutura do banco de dados, que eu acho que isso daí é meio talvez até trivial, mas como a gente chegou no cálculo do índice, que é uma coisa que não é tão óbvia. Eu indo ali, com o negócio aqui. Porque afinal, o que é popularidade? Como é que você sabe se um artista é ou não popular?
Hã? Depende do contexto, né? Como que você mediria a popularidade do artista? Como é que você sabe se o Wesley Safadão é mais popular do que a Anitta? Só falam que a Anitta é super popular lá nos Estados Unidos. A Anitta tá bombando fora do Brasil. Como é que você sabe? Porque alguém falou? Comentários positivos no Twitter, por exemplo. Mas quantos comentários é o que significa bombar? Quantas hashtags? Mas se tiver 10, tá bom? E 100? 100 é bom? Ou 1.000? Ou 10.000? Qual que é o número que quer dizer que é popular? Ou qual que é o número que, se você tem, tudo bem, se eu tenho 10 hashtags positivas, se eu tenho 10 likes no Twitter e ele tem 2, eu sou mais popular no Twitter que ele, porque tem mais gente dando like em mim no Twitter. Beleza? Mas se eu tenho 10 likes no Twitter e 100 likes no Instagram, e ele tem 100 no Twitter e 10 no Instagram, quem é mais popular? Também você tem que fazer uma ponderação entre o tamanho da população. Fala. O número de seguidores, né? Quantas pessoas seguem esse artista? Então existe uma série de métricas, né? Que a gente pode usar para como eu mostrei para vocês. Então a gente tem, por exemplo, um artista A e um artista B em rádio. Então o artista A tocou 5 vezes, o artista B tocou 2 vezes. Então o artista A é mais popular porque toca mais. Sei lá, as pessoas têm mais gente ouvindo, certo? Ou pagam mais, mas pagando ou não pagando tem gente ouvindo. Então acaba ficando popular. Mas aí você tem o YouTube. Então esse aqui tem 100 plays no YouTube e 153. Então essa aqui toca mais em rádio, mas já no YouTube não. No YouTube ela é mais popular, né? Mas não é só YouTube, você tem o Spotify também, você tem o Instagram, né? Então essa aqui deu 25 likes no Instagram e esse aqui tem 12. E assim vai. Então você tem uma série de números que você precisa usar para medir essa popularidade, que é o que a gente está tentando fazer. Mas o que você faz? Vou somar, né? O nosso índice, no fim, ele tem... esses dados são reais. Eu só não sei quais são esses artistas, mas eu acho que eles são alguma coisa próxima do real. E aí, no fim de tudo, o índice PlayX disse, esse aqui é 20.3, esse aqui é 19.8. Então, esse aqui é mais popular. Mas como que eu cheguei nessa conclusão? Que eu vou mostrar para vocês. Então tá. A coisa óbvia que todo mundo faria. Pô, soma tudo, né? Soma o que der maior, né? Então tá. Então esse aqui deu maior, então somou, deu certo, né? Bacana, então pronto, tá resolvido. Mas, né? Pô, tô somando like no YouTube, com like no Facebook, com play, execução em rádio, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como é que eu estou somar banana com laranja, né? Tá bom, então eu não vou somar, vou tirar a média. Somo tudo e divido por 5, ou divido pelo número de... Também não é uma solução muito prática. Por quê? Porque as escalas são diferentes. Cada dado tem uma escala diferente. Então, assim, o número de execuções em rádio depende do número de rádios. O número de likes no Facebook depende do número de usuários no Facebook. E depende do número de engajamento que tem no Facebook. Então é mais fácil, por exemplo, eu dar um like num post do que ouvir a música no Spotify. Ou o contrário. Eu ouço aquele artista o dia inteiro, eu ouço ele 20 vezes por dia, mas eu não fico lá dando like em 20 posts dele no Facebook. Então é mais natural que... Porque se eu ouvir um disco inteiro, eu ouvi 10 músicas, mas provavelmente um artista não vai postar 10 posts para eu dar 10 likes em um dia para ter a mesma ordem de grandeza, um like no Facebook com um play no Spotify. Então, são escalas diferentes. Então, por exemplo, qual que é o problema de estar em escalas diferentes? Eu tenho um exemplo bem óbvio, né? Artista A, 282.961 plays em rádio. Artista B, 385.803, já viram, né? Somei,
Pronto, então aqui, tá aqui o índice, né? Somei rádio com o YouTube, obviamente não faz nenhum sentido isso que eu estou fazendo, tá? Por quê? São dois sinais. Imagina então que cada métrica é um sinal. São sinais, são números que, né, se repetem diariamente, variam dia a dia, então imagina como um sinal. Se eu somar dois sinais e eu tiver um sinal que é muito grande, né, um sinal que é assim e um sinal que é pequenininho, quando eu somo, vou continuar com um sinal muito grande, né? Um vai ocultar o YouTube, o plays do YouTube vai ocultar o plays em rádio. Porque eu tenho 10 milhões de plays no YouTube e tenho 1000 plays em rádio. Então não dá para eu somar por causa disso. Tem escalas diferentes, né? Um tem escala 1, outro tem escala 10. Então o que eu posso fazer? Eu pego a escala de uma das métricas e crio um multiplicador para ela ter a mesma escala da outra métrica. Então, né, esse aqui, a escala era 1, outra era 10, eu peguei a de baixo, multipliquei por 10, agora eu tenho duas coisas que têm a mesma escala, né? E aí eu somo, e aí eu tenho uma coisa que pelo menos tem uma cara de tá somando, tá uma realidade que misturou duas coisas de verdade, e não simplesmente manteve a realidade de uma outra. Qual que é o problema de fazer isso? É que, normalmente, o sinal, o dado, não te diz qual que é a escala. Ele não te diz qual que é o mínimo, qual que é o máximo. Esse é um dado, por exemplo, de execuções no YouTube. Aqui no eixo X são artistas, que a gente tem mais ou menos uns 100 mil artistas. Então eu tenho esses dados aqui. Então qual que é a escala? De 0 a 1 bilhão? É uma escala não muito boa, né? Porque, beleza, então eu vou dividir todo mundo multiplicar todos os dados que eu tenho por 1 bilhão, né? Eu vou estimar a escala. Eu posso estimar, eu acho que a escala está mais ou menos aqui. Então eu posso usar uma média, posso usar um desvio padrão. Existem técnicas para você, né, em Data Science, existem técnicas para você estimar a escala. Então, beleza. Eu vou tentar estimar a escala, não sei a escala, mas eu vou estimar ela. Beleza. E aí, estimando, com a escala estimada, eu vou estruturar o índice da seguinte maneira. Eu tenho execuções em rádios, né, ajustadas para a escala estimada. Eu tenho as execuções em plataformas digitais. E isso eu vou chamar de sucesso musical. Por que eu vou fazer isso? Porque o que acontece? Eu tenho um outro aspecto que é o engajamento em redes sociais. E eu dei o exemplo da Gretchen. A Gretchen não tem um sucesso musical. Quer dizer, tem, mas é um sucesso pequeno comparado com o do Wesley Safadão ou da Anitta. E se eu pegar a métrica social dela, ela pode dar um peso, vamos dizer assim, qual o peso que eu dou para o dado social? Né, essa coisa de peso. Esse aqui eu dou... E esses pesos podem ser muito arbitrários. Eu vou falar, eu vou dar um peso de 5. 5 para YouTube, mas quem disse que é 5 e não 8? Né? Como é que qual o peso que eu dou para cada coisa? Então, assim, tentar dar um peso é meio perigoso. Então, esse aqui é um exemplo, eu dei o exemplo da Gretchen, mas é um cara que apareceu ali, o nosso PitchBooking. Você já ouviu falar do PitchBooking? PitchBooking é um artista, é um rapper americano. Ele está na base de dados e a gente foi olhar lá no Facebook dele e o cara tem 5.670.000. Eu nunca tinha ouvido falar do PitchBooking. Você vê, ele não toca em rádio, não toca no YouTube, tem poucos plays no Spotify, mas o cara tem 5 milhões de seguidores no Facebook. Por quê? Porque o cara fica postando meme de gatinho, né? Então é óbvio que ele vai ter 5 milhões de seguidores. Mas eu não quero colocar ele lá em primeiro lugar no ranking do Toca Top, porque esse cara nem sei quanto... Talvez ele tenha 2 músicas, entendeu? Sei lá, um outro exemplo, Neymar. O Neymar decidiu virar cantor. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Sorte que não ficaram, pelo que eu vi, né? Mas ele é uma celebridade, um excelente jogador de futebol, mas assim, né? Obviamente não é pra... Tá tentando aproveitar a fama dele como jogador para fazer umas músicas e tal, mas não é um artista musical. Ele é um artista no campo, jogando bola, e ainda tem aquelas controvérsias, mas enfim, não vou entrar nesse tema.
Mas o pitchbooking, claramente, ele tem um sucesso social e não musical. Então, a coerência. Então, quando eu vou pegar dois sinais, por exemplo, plays, execuções em YouTube, plays no YouTube e plays no Spotify, é fácil. Porque play é play, né? Então, assim, se eu pegar um play no Spotify e somar com um play no YouTube, eu estou fazendo uma coisa razoavelmente ok. Né? É razoável somar play e quem tem mais plays ganha. Beleza. Mas quando eu for somar play com like no Facebook, aí já não vai muito bem. Por quê? Porque não existe coerência. O que é coerência matematicamente falando? Então, né, eu tenho dois sinais. Então eu tenho. E o problema da coerência é que se os sinais não forem coerentes, eu posso chegar a uma conclusão nenhuma. Então eu tenho um sinal 1, que é assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um sinal 2 que é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e aí eu vou somar um com o outro, e aí no fim eu tenho isso aqui, um ótimo ranking que não me diz nada do meu dado, né? Então não funciona. Então isso aqui é um dado, isso aqui é um sinal coerente. Quando a correlação entre dois sinais coerentes, quando a correlação deles é, né, dá para ver claramente, voltando num gráfico, que eles têm uma coerência. O que é um sinal não coerente? É isso aqui, ó. Engajamento no Facebook e execuções no Spotify. É caótico, não tem uma lógica. Né? Você fala, pô, mas como assim? Se a Anitta é famosa, ela toca, tem plays e toca no Spotify. Tudo bem, você tem uma parcela de artistas que está aqui nessa linha, mas você tem uma massa aqui, ó, que está totalmente desconhecido no Facebook e que toca muito, e totalmente desconhecido no Spotify, e que é bom e que tem um dado alto no Facebook. Então, assim, é uma massa de maçaroca que não diz nada com nada. Então, assim, não dá para somar dois sinais que são incoerentes. Tá? Então, a nossa ideia é a seguinte. Como a gente está medindo popularidade musical, índice de audiência musical, então a gente vai dar preferência para as métricas que são musicais, que são execuções em rádio, né, execuções de música, e a gente vai tentar achar uma interseção desse dado com o sucesso em redes sociais. Então, quem é alto em execuções e também alto em redes sociais, então você tem uma interseção aqui, certo? Essa interseção me diz alguma coisa. Bom, se está bem, Anitta, está bem no Facebook e está bem no Spotify, então é um dado interessante. E eu pego essa interseção e somo com o sucesso musical. Então eu tenho o sucesso musical duas vezes na conta. Uma para ele fazer a interseção com o sucesso nas redes sociais e outro dele separado. Como é que é essa conta? Então esse é o sucesso musical comprovado. Então vou mostrar aqui como é essa conta. Então eu tenho o sinal 1, que é o dado de execuções, por exemplo, no YouTube. Eu tenho o sinal 2, que é curtidas no Facebook. E aí, essas duas artistas. Então, a artista A e a artista B. Certo? Vamos pegar aqui a artista A nessa coluna e a artista B nessa coluna. O pitchbooking está aqui, ó. Ele é 1. Ele é muito ruim no YouTube e tá, ó, o número mais alto dele no Facebook. Tá vendo? Ele já é 7 no Facebook. Então, primeiro eu somo. Somei. Você vê que quando eu somo não dá, né? Dá aquela coisa que não é muito o que eu quero. Então, não vou fazer isso. Eu vou multiplicar os dois sinais, em vez de somar. Olha que interessante o que acontece quando eu multiplico. Eu tenho a interseção, né? Então, né, quem veio no curso de um dos cursos aí de computação, em algum lugar falam que interseção é multiplicação, né? Lembra do interseção de conjuntos versus união? União é soma, interseção é multiplicação. Então, na hora que eu multiplico, eu tenho um número interessante aqui, ó. Tô dizendo que esse aqui seria o top no ranking. Então, eu reescalo, né? Então, no fundo, só estou dividindo esse número por um fator. No fim, ele continua tendo esse cara aqui do meio como sendo o mais famoso, porque multiplicando os dois dados, ele tem esse valor. E aí eu somo de novo
com o dado de execuções no YouTube. E aí, quando eu faço isso, eu chego numa métrica que faz mais sentido. Então, assim, no final das contas, o dado social ele serve para dar uma impulsionada no dado musical quando isso fizer sentido. E essa escalada que eu dou, ela serve para eu dizer o quanto que eu quero. Então, eu tenho um artista que é muito bom musicalmente. Então, vamos ver, ele é 100 musicalmente. E eu posso dizer assim, ó, o boost dele, por ser bom nas redes sociais, pode ser de até 3 vezes, ou de até 4 vezes, mas não muito mais do que isso. Então, o pitbooking, ele é pequeno. Mesmo que eu multiplique, na hora que eu somo, né, com as execuções dele, o máximo que ele vai ter de tamanho é o número de execuções dele vezes 2. Né? Então ele ficou 1 mais 1, ficou 2. Então ele era 1, ficou 2. Enquanto que a Anitta, que, por exemplo, era o A aqui, ela ficou com 8. Por quê? Porque a execução dela é muito boa e ela estava meio mal, então assim, o dado dela de rede social não ajudou muito ela ficou mais ou menos no mesmo lugar, ficou com 8. Era 7, ficou 8. Enquanto que a artista B, que era melhor no Facebook do que a Anitta, passou a Anitta porque, apesar de ter menos execuções, ela tinha uma rede social um pouquinho melhor, então o número dela acabou ficando um pouco maior. Então, eu dou uma impulsionada em quem está bem na rede social e nas rádios, em execuções, e dou uma ligeira penalizada em quem é só bom musicalmente, mas não vou impactar, por exemplo, se alguém é só bom no Facebook e não tem execuções. Então, eu resolvo o problema dessa maneira. Como é que eu estou de tempo aqui? Praticamente acabando, né? E aí, essa aqui seria a conclusão final. Então, no fim, o que é o índice de audiência no final das contas? A gente pega todos os dados de YouTube, de Spotify e outras plataformas de streaming, então Deezer, Apple Music. Algumas plataformas a gente não tem o dado, então a gente, como não tem o dado, a gente não pode usar, mas a gente poderia simplesmente, tendo o dado, incorporar ela nesse sistema que a gente já desenvolveu, e a gente cria o índice de streaming. O índice de streaming vai ser somado com o índice de rádio, usando uma rescalando, né, criando uma escala para fazer sentido somar rádio com o índice. E aí a gente tem o índice de internet, que é... Então, né, esse seria a versão V1, que não considera redes sociais. Então, V1, índice de streaming com rádio, virou o índice. Então, vamos melhorar isso. Vamos pegar o índice de streaming, vamos criar um que a gente chama de índice de internet, que ele é o índice de streaming, fazendo aquela conta de multiplicação, de interseção, com o índice social, e aí a gente cria o índice que a gente chama de índice de internet, que é como é a popularidade, como é esse artista só na internet. E depois eu faço uma junção dos dois com rádio, que é um dado um pouco diferente, e crio o índice final. E aí, basicamente, é isso que a gente faz. Aí, rede social, hoje a gente usa Instagram, Twitter e Facebook. E é importante também que a gente usa o dado do Instagram, do Facebook e do Twitter, não o dado de seguidores, porque o número de seguidores normalmente no Facebook e no Twitter é um dado muito pobre, porque é um dado que só cresce, né? Um dado que só está sempre crescendo, ele é acumulativo e não mede muito, tem muita compra de play, muita compra de fãs, e ele não mede engajamento. Então eu posso ter 2 milhões de fãs ali no Facebook e ninguém está interagindo com a minha página. Isso não me diz nada. Então a gente usa um dado que a gente chama de engajamento, que é de likes recentes, porque a gente quer medir a popularidade do artista hoje. Não adianta nada ele ter recebido um follow 3 anos atrás de alguém que nunca mais viu ele. Eu quero saber quantas pessoas ativamente hoje estão interagindo com esse artista. Então a gente usa o dado de engajamento e não o dado de cena. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês.